Atos capítulo 21. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Irmãos, esse texto é um texto, assim, eu acho um texto difícil de ser pregado. Eu acho difícil falarmos sobre algumas circunstâncias, seja feita a vontade do Senhor. Eu acho que não é um negócio fácil chegar a essa compreensão. Seja feita a vontade do Senhor. Imagine quando você está vivendo um momento onde você pode ter uma perda de um ente querido. O quanto é difícil dizer isso? Seja feita a vontade do Senhor. Ou até mesmo quando você está passando pelos momentos de dores, de enfermidade, e a enfermidade vai piorando cada vez mais, você dizer assim: seja feita a vontade do Senhor. Isso é difícil porque nós queremos controlar situações, nós queremos proteger quem nós amamos. Algumas vezes, você pai e mãe, é mais provável pai e mãe, com um filho doente, talvez você disse assim: que eu fique doente em vez dele, que o Senhor me leve em vez de levar ele. São palavras comuns para quem ama, porque quando nós amamos, não queremos ver a pessoa sofrer. O apóstolo Paulo, desde o verso 1, no capítulo 21, ele decide ir para Jerusalém, e ele passa por várias cidades. Entre elas eu quero destacar a cidade de Tiro. E ele faz uma parada em Tiro. E lá em Tiro, diz a palavra de Deus, que o Espírito do Senhor revela que se Paulo for para Jerusalém, não vai ser algo bom para a vida dele. A igreja em Tiro se comove com isso. A igreja roga a Deus para que Paulo não vá. A igreja se ajoelha na areia da praia, chora, intercede. E Paulo decide ir, mesmo Deus dizendo a Paulo, o advertindo, o revelando a Paulo e a igreja de Tiro, que essa viagem não vai ser boa. Quando eles chegam em Cesareia, o negócio piora ainda. Em Cesareia, ele demora ali alguns dias. E ele está na casa de Filipe. Filipe Filipe, de fato, o evangelista. O Filipe, um dos 7 que foram eleitos diácono da igreja em Jerusalém. A palavra de Deus diz que ele tem 4 filhas solteiras e profetiza. Era bom se fosse aqui, hein, Vinícius? 4 filhas solteiras, cheias do poder de Deus. Era uma bênção. Dava para escolher. Um menino bonito desse, né? A concorrência era pesada. Mas
As filhas de Filipe não profetizam sobre a vida de Paulo. Vai para aquele lugar um profeta chamado Ágabo. E quando ele chega, a mensagem do profeta é muito incisiva. É uma mensagem visual. O profeta vai até Paulo, tira o cinto de Paulo, que possivelmente era um cinto de corda, amarra os pés e as mãos. E depois de amarrar, o profeta vai dizer: vamos fazer assim com o dono desse cinto. O dono desse cinto vai ser preso, vai ser entregue entre os gentios se eles for para Jerusalém. Imagine se você ouvisse uma profecia dessa. Porque essa profecia, como a anterior em Tiro, são movidas pelo Espírito Santo, são algo de Deus. Se você fosse Paulo, o que você fazia? Porque quando a igreja ouve, mais uma vez, a igreja insiste para Paulo não ir para Jerusalém. Mas Paulo insiste em ir para Jerusalém. A igreja tentou persuadir Paulo, mas Paulo não foi persuadido. E porque Paulo não foi persuadido, a igreja se conformou e disse: seja feita a vontade do Senhor. Parece algo prudente se você ouve uma mensagem dizendo assim: não vá para tal lugar. Uma profecia. Parece algo prudente não ir. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos obedecer a Deus, mesmo quando o caminho passa pela dor. Devemos obedecer a Deus, mesmo quando sabemos que isso vai levar a danos, a tristeza, a angústia, a dificuldades. Precisamos aprender a obedecer a Deus. Agora, imagine você, se Deus fala poderosamente ao seu filho ou filha, e tem um chamado de Deus maravilhoso para ir para uma tribo indígena trabalhar com índios canibais. E ele tem essa convicção: Deus me chamou para isso. O que você, mãe, iria responder seu filho ou a sua filha? Possivelmente você ia dizer: não, talvez não foi Deus que falou, não. Peraí, tenha muita calma nisso. Se Deus te chamou, você pode fazer missões aqui na IPVC mesmo, nesse lugar. Ou por que não ir para a Europa? A região toda lá, os muçulmanos estão tomando conta, precisa ser evangelizado. Vá para a Europa, um lugar tranquilo. Talvez você dizia assim: meu filho ou minha filha, eu acho que não é para aí que Deus está te mandando, não. Sabe por quê? Porque nós queremos, como a igreja de Tiro e de Cesareia, preservar quem amamos. E não observamos o que Deus tem para nós. Muitas vezes a ideia do cristianismo é uma ideia de uma fé superficial. Muitas vezes nós compreendemos de forma errada. Por exemplo, algumas vezes nós compreendemos: se Deus está nos guiando, tudo vai ser confortável. E não é verdade isso. Se Deus está no negócio, vai ser tremendamente abençoado. Não é verdade isso. É necessário compreendermos que existe sofrimento. Algo pode dar errado. E apesar do erro, Deus está no controle de tudo. Se há lágrimas, não quer dizer que Deus mudou. A realidade do caminho é uma realidade de cruz. A realidade do caminho é uma realidade de dor. A realidade do caminho é a realidade de prisões, perseguições e oposições. Para a vida de Paulo foi assim. E para a nossa, não é diferente. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tem um amor muito grande pela igreja. E ele volta para Jerusalém parando
em determinadas regiões para encontrar os irmãos da igreja. E quando ele para, ele ouve os irmãos, ele atenta para os irmãos, para o que os irmãos têm a falar. Ou seja, mas mesmo assim ele entende que obedecer em meio à dor é a melhor solução da vida. Em primeiro lugar, nós precisamos parar e compreender a respeito do caminho da comunhão na dor. Da comunhão na dor. A comunhão na dor está aí nos versos 1 ao 6, especialmente no verso 4, que diz assim: entrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, movido pelo Espírito. Eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ou seja, a ideia da comunhão na dor é uma ideia que o apóstolo Paulo entende e desfruta de uma comunhão, porque ele vai nas igrejas das quais ele passou, evangelizou, ganhou pessoas. E quando ele chega ali, ele vê uma igreja sofrendo, porque o Espírito de Deus adverte sobre a vida de Paulo. Então aquela igreja que está sofrendo com a partida de Paulo, sabendo que vai dar prisão a Paulo, essa igreja ora, essa igreja se ajoelha, intercede, essa igreja chora, essa igreja, ela se comove, porque essa igreja não deseja que Paulo sofra. Mas quando a igreja, de fato, é uma igreja verdadeira, a igreja, ela desfruta de comunhão na dor. Sabe por quê? Porque os irmãos sabem que pode contar com os outros. A igreja, nos nossos dias, no geral, é uma igreja triunfalista. É uma igreja que compreende de forma errada o que é viver a comunhão. É ajudar o outro a carregar o fardo. Hoje mesmo, antes de começar um culto, uma jovem senhora veio, me abraçou e chorou o tempo todo com a má notícia que ela recebeu na saúde do seu irmão. Chorou compulsivamente antes do culto, porque o seu irmão foi diagnosticado com câncer no fígado e já está indo para outros lugares. E uma situação dessa não é fácil. E quem conhece sabe o quanto o câncer no fígado, ele é agressivo e rápido. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a ter comunhão na dor, chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. A igreja foi chamada a entender e viver isso. Eu fico imaginando o culto do Antigo Testamento. O culto judaico, que havia um momento para lamentação. É triste. E imagino que isso não cabe nos nossos dias. A gente tem um culto de oração que tem momentos de gratidão de vez em quando. Mas imagine em um culto público como esse, eu dizer assim: chegou um momento de você rasgar o seu coração diante de Deus e se lamentar. Em um levanta e diz bem assim: eu estou desempregado, lá em casa está faltando tudo, o meu coração está doendo de muita dor e angústia por não ter o que comer. Aí senta, o outro se levanta e diz bem assim: eu estou vivendo uma enfermidade terrível, estou em tratamento, mas a enfermidade não é fácil, o câncer chegou até mim. Aí o outro se levanta e diz assim: meu casamento está mal, não há mais cumplicidade, não há mais respeito, não há mais amor.
Aí o outro se levanta e diz: olha, eu estou vivendo uma tristeza tão profunda, e eu estou desejando a morte. Eu não queria estar vivo. E a coisa vai piorando cada vez mais, e um atrás do outro. Como você sairia desse culto? O texto nos ensina a sair bem. Sabe por quê? Porque você não está só. Talvez você está aqui, está em silêncio, não abre o seu coração, não fala da sua dor a ninguém. Mas aqui na igreja, uma igreja saudável, não há um lugar de silêncio, há um lugar onde as pessoas contam com a ajuda do outro, para que o outro possa aprender a carregar a carga um do outro. Aqui é um lugar onde as pessoas se abraçam, intercedem, onde as pessoas compartilham as suas dores, o seu sofrimento. Mas as pessoas entendem que elas não estão sozinhas. A igreja de Tiro expressa a Paulo uma comunhão em meio à dor. Ou seja, aquela igreja demonstra que Paulo não está sozinho. A nossa igreja precisa viver de fato essa comunhão em meio à dor. De fato, era uma profecia de Deus. De fato, foi o Espírito do Senhor que advertiu aquela igreja para que Paulo não fosse para Jerusalém. Mas a interpretação daquela igreja foi errada. Porque a interpretação de Paulo é que a profecia está certa, mas é que ele não deve fugir da dor, não deve fugir do sofrimento. A dor, o sofrimento, a tribulação, a angústia tem um propósito. Talvez mostrar para nós o quanto nós precisamos e dependemos de Deus, o quanto somos frágeis. Talvez nos levarmos ao caminho de Deus, a vivermos o adorando em qualquer situação. Talvez a maturidade, porque a maturidade cristã faz com que Paulo entenda que por mais que Deus revelou que ele iria sofrer se ele fosse para Jerusalém, ele entendeu que ele deveria ir. E agora, depois que tudo isso passou, nós sabemos o quanto foi bom para a igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que as suas prisões serviram para o crescimento, para o avanço do Evangelho. O pior de tudo isso é que em meio às lutas e às perseguições, o sofrimento ou a dor, algumas pessoas em meio ao perigo desistem. E em meio à luta e à dor, não é o momento de desistir, é o momento de continuar firmes, certeza que Deus está presente. Mesmo que Deus feche a porta, você deve continuar firme, acreditando que Deus está ao teu lado todos os dias, mesmo quando a oposição vem, mesmo quando a enfermidade vem, mesmo quando a dificuldade bate na sua porta. Você deve entender que Deus está presente com você em qualquer situação da sua vida, independente da circunstância. Você não deve desistir. Deus deseja que a sua igreja seja constante, que a sua igreja seja perseverante, que a sua igreja continue acreditando, mesmo quando as coisas, e glorificando a Deus, e louvando a Deus, mesmo quando as coisas parecem tudo ruim. Em terceiro lugar, a obediência em meio à dor é quando nós entendemos que conforto não tem a ver com fidelidade. Nem sempre o conforto, a calmaria, está dizendo que você é fiel. Algumas vezes a tribulação vem
para você glorificar a Deus em meio ao sofrimento. Nós buscamos seguranças o tempo todo, estabilidade. O tempo todo. Quem não busca isso? Todo mundo busca segurança, busca estabilidade, busca conforto, busca zerar o sofrimento o máximo possível. A nossa luta por autopreservação é muito forte. Só que Paulo nos ensina algo totalmente diferente, o que Jesus já tinha ensinado, que a vida cristã é negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. O evangelho da fidelidade custa caro. O evangelho da fidelidade custa abrir mão, prazeres, sonhos, projetos. As pessoas, elas criam muita expectativa na vida aqui. E elas vivem em torno dessas expectativas serem realizadas. A fidelidade pode levar ao sofrimento e à dor. Mas a fidelidade, com certeza, leva à glória de Deus. O apóstolo Paulo, diante de tudo, ele diz bem assim, agora em Cesareia, que ele está pronto não só para ser preso, mas para morrer por amor a Cristo. Ou seja, para morrer, para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Cesareia uma realidade que todos nós deveríamos aprender. Uma rendição à soberania de Deus. Mesmo quando a dor bate à porta. A igreja, ela aprende a render-se ao Deus soberano, ao Deus fiel, ao Deus que dirige todas as coisas. A igreja, ela conclui o verso 14 dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Ou seja, não a nossa vontade, mas o Deus Todo-Poderoso possa ser exaltado constantemente. Mesmo quando as perdas vêm de forma inesperada, seja feita a vontade de Deus. Mesmo quando a crise profunda vem, você pode dizer assim, seja feita a vontade de Deus. Mesmo quando o medo do futuro e a incerteza do futuro bate, você pode dizer assim, seja feita a vontade do Senhor. Mesmo quando a luta chega e você não vê nenhuma expectativa de vitória, você pode dizer assim, seja feita a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, ele seguiu o caminho de Cristo. Cristo, ele sabia que ele iria morrer. Cristo, ele sabia que quando ele ia para Jerusalém, era a última. Mesmo quando o povo gritava eufórico, declarando que ele era filho de Davi na entrada triunfal daquela cidade, ele sabia que aquele mesmo povo ia negá-lo. Ele conhecia o sofrimento, a dor e a dificuldade das quais ele iria passar. Mas ele entendia que devemos obedecer em meio à dor. Paulo, ele segue os mesmos passos. Jesus em Getsêmani diz, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Paulo, ele segue os mesmos passos, mesmo Deus advertendo, mesmo Deus dizendo, olha, vai ter sofrimento, vai ter prisão em Jerusalém.
ele sabia que era a vontade de Deus que ele fosse para lá. Era uma via dolorosa. Era uma estrada para o sofrimento certo. E ele entende que deve obedecer em meio à dor. E a igreja se rende à soberania de Deus, ao ponto de dizer: seja feita a tua vontade. O Evangelho, ele nunca prometeu vida confortável a ninguém. O Evangelho é a certeza que Cristo está conosco em meio ao sofrimento. Você não está só. Mas o Evangelho nunca prometeu só sucesso, só vitória. O Evangelho é um caminho de cruz. E você está disposto, em meio à dor e à cruz, dizer: seja feita a tua vontade? A igreja deve viver em comunhão constante, especialmente no momento da dor, um ajudando o outro. O sofrimento no percurso da nossa vida não anula o chamado de Deus de sermos fiéis. A fidelidade a Cristo sempre vale mais do que o conforto pessoal. A verdadeira fé aprende a descansar no Deus que dirige tudo. Seja feita a sua vontade. A vontade de Deus nem sempre será confortável, mas sempre será perfeita. Quem vive apenas buscando um conforto, não aprendeu a carregar a cruz. Não aprendeu o Evangelho. A maturidade espiritual aparece quando obedecemos a Deus, mesmo chorando, mesmo sem vontade, mesmo entendendo o que é um caminho de dor. O discípulo fiel não pergunta apenas pelo caminho fácil. O discípulo fiel glorifica a Deus em qualquer situação da vida. Seja feita a tua vontade. Na dor, na perda, no choro, na má notícia, na enfermidade, na tristeza, seja feita a tua vontade. Mas uma coisa é certa: a igreja precisa lembrar-se: você não está só na dor, você não está só no sofrimento, você não está só na tristeza, você não está só na escassez. Jesus Cristo está contigo. Mas o Jesus que está contigo, Ele colocou uma igreja ao seu lado. Uma igreja que deve chorar com quem chora. Uma igreja onde você pode ser abraçado. Uma igreja onde você pode ser incentivado. Uma igreja onde você pode ser encorajado. Onde tem pessoas que diz: conte comigo. E é essa igreja saudável que eu e você precisamos ser. Igreja saudável. Você é uma igreja assim? Você está disposto a dizer, sobre qualquer circunstância: seja feita a tua vontade? Ou mesmo quando Deus revela algo dele que vem trazer dor e sofrimento, você se rende à vontade de Deus? Ou você diz: eu não aceito isso, eu não quero passar por essa dor? Será se o Senhor não está vendo? Será se o Senhor não está comigo? Porque essas perguntas é o que papoca na sua mente, é o que vem à sua mente, ao seu coração. E você precisa, em nome de Jesus. Papoca é um linguajar nordestino. De vez em quando eu não posso esquecer as raízes. Então, será se nesse momento você pode se render à vontade de Deus, que é perfeita, mas algumas vezes não é agradável,
que é perfeita, mas algumas vezes não traz paz. Você pode louvar a Deus em qualquer circunstância, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe a carregarmos a cruz. Que Deus nos abençoe a chorar com os nossos irmãos, a encorajá-los, a abraçá-los, a ajudar a carregar a carga um dos outros, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Senhor, nós te louvamos, porque muitas vezes nós mal interpretamos o que está revelado ou o que o Senhor revela, porque somos contaminados, ó Deus, a entender a respeito desse mundo somente questão de conforto, de prazer, de alegria e de satisfação. Mas não compreendemos, ó Deus, que o Evangelho de fato é carregar a cruz. Que o Evangelho de fato tem vitórias, mas tem momento de tristeza, de dor. Mas a certeza da sua presença é isso que deve alegrar os nossos corações. É isso que deve alegrar as nossas vidas. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus os abençoe.